Olá a todos, bem-vindos ao nosso programa semanal. E hoje, como todos sabem, esse programa é pré-gravado, eu gravo sempre às quartas-feiras, e hoje é dia 31 de outubro de 2018. E o primeiro programa que vai ao ar após a conclusão das eleições e agora tendo já um novo presidente eleito, o nosso presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, esse programa não vai ser sobre política, eu só estou abrindo uma parte aqui nesse começo, porque nós falamos muito em prosperidade, nós falamos em progresso, em sucesso, em abandonar velhos conceitos. E uma coisa que eu não entendo, que eu não consigo entender, eu tenho visto agora, desde domingo, inclusive depois do resultado publicado, concluídas as eleições, um monte de pessoas fazendo protesto, manifestação, se dizendo resistência. Queria deixar claro que a resistência é o principal motivo do atraso na civilização humana, do atraso na evolução do ser humano e do atraso na vida de cada uma das pessoas, na vida de todos nós. Às vezes, como eu sempre falei, abandonar os velhos conceitos é necessário para que as novas oportunidades se apresentem, que as novas oportunidades surjam. Quem vive apegado a velhos conceitos, a valores ultrapassados, a coisas que já não servem mais e que não tem mais serventia na vida das pessoas, só serve para atrasar a sua própria vida. E vive numa vida cíclica, repetitiva, onde nada de bom nunca acontece, vivendo sempre os mesmos problemas e passando pelas mesmas dificuldades. E uma coisa que eu queria entender, inclusive, quando se fala em resistência, Jair Bolsonaro foi eleito domingo. Agora, nós temos aí hoje, como eu falei, esse programa está sendo gravado agora na quarta-feira, ele vai ao ar amanhã, dia 1º, hoje é dia 31 de outubro. Nós temos 3 dias que o novo presidente foi eleito. Ele ainda nem assumiu, ele só vai assumir dia 1º de janeiro de 2019. Pelo que eu tenho visto e acompanhado, ele já demonstra boas intenções, aparentemente, não está fazendo nada que comprometa o famoso Estado Democrático de Direito, o direito à liberdade de expressão. Pelo contrário, aparentemente está arrumando, aparentando arrumar a situação do país. Nós temos um governo que, na verdade, é um governo do antigo partido deposto aí, que praticamente acabou. Então eu pergunto, quando se fala em fazer resistência e oposição, está se fazendo oposição e resistência a quê? Ao Brasil? Porque o presidente nem assumiu. Concordo? Então essas pessoas que falam em resistência e oposição, na verdade, deveriam reavaliar os seus valores, abrir a sua mente, deixar se abrir para as coisas novas, Como nós vamos falar de numerologia, partir para um número 5, se arriscar mais e aceitar as coisas novas. Então, é basicamente isso que eu queria manifestar, na verdade, no começo desse programa. E, claro, felicitar o nosso novo presidente e mandar nossas felicitações e muito sucesso na sua gestão e no seu governo. Até que as pessoas entendam que, às vezes, a renovação é importante. E entrando agora no nosso programa, nós encerramos a nossa série sobre o poder dos números na semana passada e muitas pessoas me pediram, na verdade, informações, me perguntaram sobre o estudo numerológico cabalístico. E como faz um bom tempo já que nós não falamos sobre isso, e vendo que muitas pessoas têm inclusive informações erradas ou querem conhecer mais, eu achei por bem fazer esse programa sobre esse tema. Então hoje nós vamos falar sobre o estudo numerológico cabalístico. As maiores questões e dúvidas do ser humano em geral são: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou e qual o motivo do sofrimento humano.
Essas, em geral, são as perguntas que o ser humano se faz desde o início de sua existência, tentando entender o motivo, né, não só da sua existência, como das dificuldades que enfrenta. A realidade é que os seres humanos sempre tiveram grande dificuldade em entender e compreender tudo aquilo que não é lógico ou explicável. E, claro, que a curiosidade, né, associada à criatividade do ser humano, fez com que cada vez mais nós busquemos respostas para essas perguntas. Uma coisa que eu queria deixar bem claro é que não há nada de sobrenatural na ciência numerológica. Não é preciso ser paranormal, vidente, nem se utilizar de nenhum tipo de ocultismo para ser um numerólogo ou numeróloga. Claro. A numerologia é uma ciência que ela utiliza basicamente matemática, precisa de estudo e discernimento, principalmente. Através dela é possível se conhecer nossa personalidade, as características naturais de cada pessoa, os motivos da nossa existência, o porquê das dificuldades que enfrentamos e como a nossa vida tende a se desenvolver com base nas atitudes e no comportamento que a gente tem diante dos eventos e situações que se apresentam em nossa vida. Muitas pessoas, inclusive, elas me procuram querendo marcar uma consulta numerológica ou fazer um estudo numerológico para saber o futuro ou para obter respostas corriqueiras. Com perguntas do tipo: o meu namorado irá voltar para mim? Ou eu vou conseguir o emprego que eu fiz a entrevista? E várias outras perguntas desse tipo. Então, a primeira coisa que devemos entender é que a numerologia não é um oráculo, ela não é um método preditivo, muito menos premonitório. Existem muitos mitos e histórias, né? Muitas crendices foram criadas com base na numerologia cabalística e, em consequência, sobre o estudo numerológico e sua real utilidade. Eu quero deixar claro também que o estudo numerológico é o que toda a maioria chama de mapa numerológico cabalístico, né? Mas vocês vão perceber agora com esse programa de hoje que não é um mapa, na verdade é um estudo. Ele é bem mais complexo, mais abrangente e muito mais versátil do que um mapa. Na real visão e na tradição cabalística, cada número contém um mistério e um atributo que se refere à evolução espiritual ou a algum conhecimento. Tudo que existe na natureza forma uma unidade pelo princípio da causa e efeito, e isso se propaga pelo universo, e cada uma dessas causas refere-se a um número determinado. Existe uma ordem no universo, do átomo até o sistema solar, as galáxias, tudo segue uma ordem e seguem princípios universais com base na energia criadora. Embora aparentemente a numerologia possa parecer uma coisa misteriosa, os conceitos utilizados na construção de um estudo numerológico cabalístico, eles se baseiam em métodos ordenados e práticos. Os números contidos no nome que foi dado à pessoa ao nascer e a sua data de nascimento expressam a personalidade da pessoa, sua individualidade, os padrões de propósito e destino que a pessoa carrega consigo por toda a sua existência. Ficou claro? Cada um de nós nasce em uma determinada data, que está gravada no campo energético da Terra. As condições vibratórias desse campo energético elas determinam as ações e reações particulares que caracterizarão toda a vida da pessoa. Vendo dessa forma, todos nós podemos entender que estamos condicionados pelo conjunto básico de vibrações que estava em ação justamente no exato momento em que nós viemos à luz de nossa existência. A data de nascimento ela proporciona o padrão por nós que nós denominamos como destino. O nome que recebemos ao nascer, associado aos seus números de equivalência com base no alfabeto hebraico, como já expliquei, inclusive na nossa série sobre o poder dos números, permite conhecer os padrões que caracterizam a personalidade da pessoa em 3 aspectos principalmente. A motivação, que reflete a alma, a impressão, que reflete o ego, e a expressão, que reflete as características gerais da personalidade, os talentos e as aptidões. Mas o estudo numerológico pessoal nos revela muito mais do que isso, na verdade.
A Cabala, ela nos ensina, entre outras coisas, que cada letra, número e acento da escrita, ela possui um sentido escondido, são como um código. E ensina também os métodos de interpretação para compreender esse significado que estão codificados. Decodificando o nome e data de nascimento da pessoa, nós revelamos a maioria dos enigmas da nossa existência. E através do estudo numerológico cabalístico pessoal, claro, feito de forma correta e por um profissional qualificado, nós podemos nos orientar com segurança e sabedoria na realização desse destino. Todos os eventos da nossa vida, eles estão representados por números. Os nossos dons, os talentos, as aptidões, as potencialidades, os desafios, os obstáculos, as oportunidades e as circunstâncias com as quais nós estamos expostos durante toda a vida. O que trazemos do nosso passado, de outras vidas, né? E como será o nosso futuro. A nossa existência, ela está toda codificada em números. E é possível decifrar esses códigos justamente através do estudo numerológico cabalístico pessoal. Eu vou repetir, inclusive, para que seja bem entendido. O estudo numerológico pessoal, ele não é adivinhação nem predição. Ele traz as orientações que são necessárias e que desconhecemos sobre como podemos ter uma vida menos sofrida, evitando ter que enfrentar dificuldades desnecessárias, em sua maioria, que são causadas pelo simples desconhecimento de nossas habilidades, das nossas motivações, das nossas características e personalidade e, principalmente, nossos defeitos e vícios existenciais. Então, dentro do estudo, nós temos alguns números que nós chamamos de números pessoais e que cada um se representa uma determinada característica. A expressão mostra como você realmente interage com as outras pessoas e com a sua própria vida. Já o número da impressão mostra a exteriorização da sua personalidade, a forma como você é visto, independente da sua expressão. É o famoso parece, mas não é. A motivação é o número da ação, da atitude, mostra seu comportamento, ele explica suas atitudes e sua forma de agir. Ele mostra os seus impulsos e o que verdadeiramente lhe motiva em suas ações. Já o número do comportamento, ele mostra como você vê e faz a realidade da sua vida. Como você faz suas escolhas pessoais, por exemplo, como o tipo de comida ou bebida que você gosta, como você escolhe as suas amizades, os seus relacionamentos, suas ambições e também os seus desejos. Ele mostra como você lida com seus conflitos internos e a sua personalidade. Já o caminho de vida, que muitos chamam de destino, e aqui eu abro um parênteses, né? Diferente do que se pensa, o número de destino não mostra como será a sua vida, mas mostra o caminho mais fácil que você deve tomar para obter as suas realizações. Ele é uma lição de vida, na verdade. Tá? A missão é uma obrigação. Ela mostra o verdadeiro motivo da sua existência e o que você tem como obrigação para cumprir. A missão, na verdade, é o seu propósito e é nela que você deve se basear para tomar as suas atitudes, em suas ações e em seus objetivos. E é na missão que você se baseia para determinar a direção que você deve dar à sua vida e também é por ela que você se orienta nas suas decisões. Aí depois nós temos as lições kármicas, que mostram algumas de suas fraquezas. São obrigações ou compromissos que foram assumidos em outra existência ou em vidas passadas, em determinados setores da sua vida, como no lado familiar, junto à espiritualidade, nos relacionamentos, em aspectos da vida em geral, e que não receberam a devida atenção ou que de alguma forma eles foram negligenciados. E eles se repetem continuamente a cada existência, até que você entenda a sua importância e aprenda. As lições kármicas, elas são parte do processo evolutivo do ser humano. E é o que muitos chamam de karma, ou seja, enquanto você continuar cometendo os mesmos erros, você vai continuar passando pelas mesmas dificuldades, tanto nessa como nas próximas existências. Já as dívidas kármicas
elas estão ligadas à famosa lei da causa e do efeito, né? A ação e reação. São os danos que você cometeu contra si mesmo ou contra outras pessoas, com a finalidade de prejudicar ou levar algum tipo de vantagem legal ou desleal sobre os outros. Seja de forma consciente ou mesmo inconsciente, havia uma intenção. E é muito importante entender que todo mal praticado por qualquer um de nós será reajustado em algum momento da nossa existência e terá que ser pago, claro, em sua totalidade para que ele seja eliminado da sua vida ou das próximas existências. Os desafios, por outro lado, eles são um motivador, digamos assim. São os desafios que mantêm a atividade e o movimento da vida. São eles que despertam uma necessidade para que a pessoa se coloque em movimento, né? São os desafios que nos fazem sair da rotina e permitem nos conhecermos melhor a nós mesmos. Eles são, na realidade, lições e parte do aprendizado que mantém cada um de nós motivados e que permite que nos tornemos seres humanos melhores. E, é claro, em consequência, nos obriga a cumprir com nossas necessidades evolutivas. Pelo estudo numerológico, os desafios nos mostram os obstáculos e dificuldades que certamente serão encontrados em nossa jornada em determinados momentos de nossa vida. Os ciclos de vida, eles mostram o caminho natural que a sua vida tende a tomar. E, em geral, são questões que são constantemente ignoradas e que causam a maioria das dificuldades que você enfrenta na sua vida. Os ciclos de vida, eles mostram a maneira como o seu destino vem se desenvolvendo e como ele se desenvolverá se você continuar, é claro, mantendo o mesmo comportamento rotineiro e agindo da mesma forma como você sempre agiu. Já os momentos decisivos, eles mostram os possíveis acontecimentos que podem ocorrer em determinado ciclo da sua vida. Mostram as oportunidades e indicam a sua tendência de comportamento e a forma como ele influenciará em seu futuro. E, claro, orientando a como agir, né, e da forma correta, para que você tire maior proveito das vibrações que estejam atuantes em cada período da sua vida. Já as tendências ocultas, elas mostram aquelas situações que aparecem de forma inesperada. Em geral, são aquelas acontecimentos irresistíveis, né? Aquelas oportunidades irresistíveis. Em geral, nos oferecem algum favorecimento, né? Ou nos dá alguma vantagem, vamos dizer assim. E conforme sua escolha, você consegue aproveitar bem essa oportunidade ou pode preferir ficar na sua zona de conforto esperando que as coisas aconteçam sozinha. E se fizer isso, elas vão se repetir constantemente, né? As tendências ocultas representam os vícios de comportamento que fazem com que a sua vida siga dentro de um padrão repetitivo. E conhecendo isso, você tem condições de saber como quebrar esse padrão e como mudar a sua vida para uma forma mais favorável. A resposta subconsciente, ela mostra sua reação instantânea e instintiva, né? Aquela reação automática que você tem geralmente em uma situação de emergência ou numa situação inesperada. Ela mostra como você lida com as suas emoções e como você se comporta no instante de um acontecimento, imediatamente após o acontecimento. Pode ser uma reação instantânea ou pode se prolongar, deixando traumas, que depois justamente são esses traumas que acabam levando as pessoas à depressão, né, a síndromes de pânico e até a viverem sob um estresse constante. Todas essas informações, elas estão contidas no estudo numerológico e elas permitem que você entenda melhor a sua existência e também suas características pessoais, que acabam tornando, claro, sua vida bem mais fácil e muito menos sofrida. Então, essa parte é parte do estudo numerológico cabalístico, né? São chamados de números pessoais. Eles marcam as características da pessoa, né? O caráter, o comportamento, as habilidades. E junto no estudo numerológico cabalístico, nós temos os triângulos cabalísticos, que são parte também do estudo, e eles nos mostram aí a dinâmica da vida,
como a sua vida vem se desenvolvendo, como você chegou à situação que você se encontra nesse momento e como ela pode se desenvolver de acordo com a forma que você vem conduzindo a sua vida. Através dos arcanos, que são formados pelo seu nome de nascimento, nós podemos enxergar o indivíduo em sua totalidade e individualidade e analisar cada aspecto de sua vida de forma detalhada. As combinações numéricas que são formadas com base no seu nome de nascimento e também com base nos apelidos utilizados e na assinatura, permite que nós entendamos e possamos nos orientar em suas questões mais significantes, né? E também nas questões cotidianas, mesmo que pareçam de pouca importância. Cada arcano, dentro do seu período de atuação, mostra tudo o que você viveu, o que você amou, o que você odiou, o que você sofreu, o que você aproveitou, o que você ganhou e o que você perdeu em toda a sua jornada até aquele momento. E como sua vida vem se desenvolvendo diante das suas necessidades evolutivas e das experiências que você ainda terá que viver. Se você reparar, tudo em nossa vida e também no universo segue uma determinada ordenação. Desde a sucessão de um presidente de um país até a sequência dos episódios de um seriado de televisão, tudo segue uma ordem numérica. No diário escolar, o seu nome está associado a uma sequência numérica. O seu carro é identificado por uma placa, né? E se diferencia dos milhares de outros carros idênticos pela sequência numérica da placa. Então, se você reparar, tudo na sua vida é determinado por uma sequência numérica. Esse exemplo, na verdade, é para mostrar que as sequências numéricas estão presentes em nosso cotidiano. E se nós observarmos as sequências formadas pelo seu nome de nascimento, pelos apelidos, nome de casamento, assinatura, nós podemos entender a ordem como a sua vida vem se desenvolvendo e como ela pode se desenvolver com base nessas influências. As sequências negativas que surgem justamente em consequência da associação dos números do nome, elas alertam para algum tipo de dificuldade que pode ser permanente ou temporária na vida da pessoa. Elas são padrões vibratórios que se originam no nome da pessoa e que dificultam expressar certos sentimentos ou lidar mesmo com certas situações na vida até que a pessoa aprenda ou supere essas barreiras. Desculpa. Já as combinações numéricas, e aqui eu gostaria de frisar que apesar de a maioria dos numerólogos não dar importância às combinações, até mesmo porque a maioria desconhece, né? Muitos são despreparados, inclusive, para entender cada uma, elas mostram muito sobre o caráter da pessoa, o propósito na vida da pessoa e as suas motivações. E elas também servem para nos orientar e nos aconselhar. Elas alertam sobre possíveis dificuldades que nós podemos ou não vir a enfrentar e também facilidades das quais nós podemos nos beneficiar em determinados períodos da nossa vida. E além disso, as combinações numéricas elas nos orientam em nosso desenvolvimento, na nossa evolução, né? No nosso crescimento, tanto pessoal como espiritual. E assim, elas nos permitem desenvolver todo o nosso potencial, encontrar as nossas verdadeiras natureza e nosso lugar também no mundo. Com base em perguntas que eu recebo diariamente, eu queria aproveitar esse episódio para esclarecer um dos maiores mitos a respeito do estudo numerológico cabalístico e também é o maior motivo pelo qual muitas pessoas acabam se desacreditando na numerologia e se decepcionando, né? Porque na verdade são mal orientadas e até mesmo enganadas. E a pergunta que eu recebo frequentemente, e a primeira pergunta que me fazem quando me procuram para fazer um estado numerológico, é se mudando a assinatura a vida da pessoa muda. E a resposta é sempre a mesma, né? Não. E qualquer um que prometer isso para você vai estar mentindo, vai estar te enganando. O que acontece é que a mudança de assinatura ela te ajuda a suprir necessidades e deficiências que não existem no seu nome de nascimento.
Porém, se você não seguir as orientações, tudo que eu expliquei, que está contido no estudo, não procurar seguir o seu caminho de vida, cumprir com a sua missão, enfim, cumprir com as suas necessidades evolutivas, ela não vai mudar, a assinatura não vai adiantar nada, certo? Vai continuar tudo como está, ou até mesmo piorar. É aquela história de você estar doente, né, se maquiar e colocar a roupa e não tomar o remédio. Não resolve nada, você vai morrer, certo? Então a situação tende principalmente a piorar. Então não adianta só mudar a assinatura. E é preciso também, que é muito importante, que quem faça o seu estudo numerológico lhe explique como ele funciona e como utilizar, para que você justamente saiba como desenvolver a sua vida, saiba aproveitar os ensinamentos que estão no seu estudo e não simplesmente passar a assinar um nome diferente. Quem quiser, inclusive, conhecer um pouco mais, aqui no nosso canal mesmo, se quiser pode dar uma olhada, tem um vídeo sobre assinatura de sucesso, onde eu explico aí sobre esse assunto com bem mais detalhes. Uma outra coisa que a maioria das pessoas desconhecem é que não existe apenas o estudo numerológico pessoal, né? A numerologia ela é bem vasta, ela pode ser usada inclusive, como nós mesmos fazemos, isso com muitas empresas, para assessorar na contratação ou no remanejamento de funcionários e de pessoal. Através do estudo numerológico cabalístico, o diretor de uma empresa, o proprietário, ou empresas de recursos humanos mesmo, elas são capazes de saber quais as habilidades da pessoa e com isso saber as motivações e podem aproveitar melhor aquela pessoa, às vezes no setor que ela estava sendo mal utilizada, né, através de um remanejamento ou mesmo na contratação mais assertiva de um profissional para uma determinada área específica. Além disso, existe também o que nós chamamos de estudo numerológico pré-natal, que é feito antes de a criança nascer. No estudo pré-natal, ele ajuda apenas não só a escolher um nome harmônico para a criança, mas também ajuda nos cuidados dos primeiros anos de vida dessa criança. Escolher o nome de um bebê é a primeira responsabilidade importante dos pais e é o primeiro presente e eu acho que o maior legado, né, que eles deixam para a criança. Como já vimos desde o início do programa, será o nome escolhido que vai determinar o destino e o desafio dessa criança na vida, né? E vai influenciar na maneira como ela irá se desenvolver durante todo o seu caminho de vida. É também muito importante para que os pais saibam dar a orientação correta aos seus filhos, né, ou filha, desde o nascimento. Desculpe. Já que permite conhecer suas maiores habilidades e também suas maiores dificuldades. Ele permite entender melhor as necessidades daquela criança, né? Como manter aquela criança motivada, como reconhecer certas dificuldades, por exemplo, que aquela criança tem, e com isso auxilia também na orientação dos estudos, né? Inclusive prevendo já a formação e a educação para o desenvolvimento de uma futura carreira que esteja de acordo com as motivações e também as aptidões profissionais da criança. Estas são algumas das características utilizadas no estudo numerológico pessoal, e agora deve ter ficado um pouco mais claro, né, que não se trata de um simples mapa, né, que realmente é um estudo. Outra coisa que eu queria aproveitar para desmistificar é que não existe nome ruim. Muitas pessoas me procuram, inclusive, desesperadas, porque viram, não sei aonde, aí, vídeo de numerólogos dizendo que tem nomes que são terríveis, tem nomes que são péssimos. A minha filha mesmo se chama Ana, e nós fizemos o estudo numerológico dela, eu com a minha esposa, a Paty, que todos conhecem, e mantivemos o nome Ana sem problema. Na verdade, acontece do ano ele é ruim, por quê? Porque a pessoa já começa a vida sobre um arcano 15. Mas até aí tudo vai também das associações de como a pessoa
usa o conhecimento que ela tem a respeito de si, né, através do estudo numerológico, e como ela desenvolve a sua vida, se ela cumpre com as suas necessidades evolutivas, se ela está resgatando as suas dívidas kármicas, se ela está procurando aprender as suas lições kármicas, se ela está seguindo dentro do seu caminho de vida, né, ou destino, ou se ela está se desviando dele. Tudo isso é um conjunto. Então, não se desesperem quando se ouvirem por aí que colocou no seu filho, ou se você tenha um nome que aparentemente seja dito terrível. Tá? Não é assim. Todos os nomes, existem pessoas bem-sucedidas e pessoas que são mal-sucedidas. Tudo depende de como a pessoa conduz a sua vida e de como ela procura desenvolver o seu aprendizado existencial, cumprindo com as suas necessidades evolutivas. Então, eu espero que com esse vídeo eu possa ter esclarecido algumas das principais dúvidas a respeito do estudo numerológico, cabalístico pessoal, né? E também que de alguma forma tenha permitido que cada um de vocês possa ter um conhecimento real sobre a numerologia, né? Que desperte seu interesse nessa ciência do autoconhecimento e que é tão importante não só para tornar a nossa vida mais fácil e menos sofrida, mas também permite que nós nos tornemos seres humanos melhores, nos aproximando cada vez mais da perfeição do nosso Criador. Então, por hoje vamos encerrar. Se você gostou do nosso programa de hoje, curte, compartilha com os amigos esse conhecimento. E se você se interessa por esse assunto, se inscreva no nosso canal. Todas as quartas-feiras nós temos um programa diferente. E não é apenas sobre numerologia, mas sobre todos os assuntos voltados ao autoconhecimento e ao desenvolvimento pessoal, né? E que possam de alguma forma te orientar e contribuir com cada um de vocês e para que cada um tenha a possibilidade de ter uma vida mais repleta de alegria e de muito mais sucesso. Só lembrando que amanhã, né, na sexta-feira, o vídeo está indo ao ar na quinta-feira, nós não teremos programa da série, mas nós já estamos preparando uma nova série para lançar agora, já em breve, e vai ser uma grande surpresa para todos. Por enquanto, obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção, e até a próxima semana, se Deus assim quiser. Até lá e um grande abraço a todos vocês.